Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo hoje, tá? Para ajudar você, pai, mãe, vó, avô, tio, tia que está em casa estudando com uma criança aí no período de pré-alfabetização ou mesmo no período de alfabetização. Você que tem uma criança também na educação infantil, esse vídeo pode servir para você, tá legal? Então, nesses últimos dias eu escutei pergunta do tipo, por onde começar? Por onde eu começo? E vamos começar do início, né? Quando o bebê ele nasce, né, quando vem ao mundo, como é que o bebê começa a descobrir o mundo? Né? Como é que nós começamos a descobrir o mundo? Primeiro que nós já começamos a receber informações e trocar informações, construir na interação desde a gestação, quando nós ainda estávamos lá na barriga da mamãe, né? Vygotsky fala que a aprendizagem ela se dá na interação do sujeito com o meio em que ele vive. Só que essa interação não espera estar aqui do lado de fora para acontecer. Dentro da barriga da mamãe nós já estamos interagindo com a nossa própria mãe, né? O cordão umbilical e ali na barriga como é que começa esse desenvolvimento? O sistema nervoso central começa a se desenvolver e daqui a pouco o sistema nervoso periférico, né? Porque nós temos sistema nervoso no corpo inteiro. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui no canal eu procuro falar de uma forma bem simplificada, bem familiar, para que todos possam entender, tá bom? Para que seja uma linguagem acessível para todo mundo, para que quem está em casa com os filhos possa entender o que eu estou tentando falar aqui. Então vamos lá, na barriga da mamãe o nosso sistema nervoso central se forma, depois o sistema nervoso periférico e ali vai tendo aquela interação da mãe com o filho. Mas quando nasce a criança e aqui no mundo externo, como que essa criança começa a perceber o mundo? Essa é a palavra, perceber, descobrir, interagir com o mundo, com o meio. Ela começa a perceber esse mundo aqui fora através dos sentidos, através das vivências, da experimentação, né? E aí, como é que o bebê começa a descobrir? A partir da visão, a partir do tato, a partir do paladar, o olfato, não é verdade? Os 5 sentidos do ser humano nossos, quais são? Paladar, olfato, visão, audição e tato. Então, esses sentidos, o bebê começa a descobrir o mundo através deles, né? Tudo bem. E aí, quando a criança vai crescendo e você já, né, tem esse incentivo para essas percepções, a criança vai para a creche, vai para a escola, né? E na educação infantil, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos de uma forma lúdica e brincando com a criança, trazendo uma maneira agradável de se aprender. Então, para começar, se você já tem estimulado, incentivado na sua criança a percepção visual, porque ela precisa disso para ser alfabetizada, se você já está incentivando a oralidade, que isso é muito importante na criança, a percepção, o enriquecimento do vocabulário, o enriquecimento do vocabulário. Se você já tem estimulado na sua criança a percepção auditiva, ela perceber diferença de sons, qual som ela pode dar atenção, qual som ela pode ignorar. Quando ela escuta o som do relógio, o tic-tac do relógio, quando ela escuta o som de uma chave balançando, isso tudo eu estou incentivando a percepção auditiva, né? E isso tudo vai fazer diferença na questão da consciência fonológica. Nós precisamos desenvolver a consciência fonológica para que a criança tenha um bom período na alfabetização, de construção do conhecimento. Porque quando você vai na rua passear com alguém, né? Se você for prestar atenção a todos os estímulos que você recebe, você não vai ter atenção focada em nada. Você vai ter a sua atenção dispersa, você na verdade não vai ter atenção, você vai estar disperso com tantos estímulos. Então, por que ajudar a criança a desenvolver a percepção auditiva, a percepção visual, a oralidade, e o cérebro ele também recebe informações pelo tato. Então, tudo isso, se você já vem estimulando a sua criança, você pode, então, não queimar etapas, né? E aí nós vamos começar sistematicamente a construção do processo de alfabetização.
Tá legal? Por quê? É importante que essas habilidades estejam bem desenvolvidas na criança, porque às vezes tem mamãe que quer que a criança comece a copiar letras e decorar o nome das letras e copia e acha que isso vai estar ajudando, acha que isso vai ajudar no processo de alfabetização. E não é bem assim. A criança pode copiar e não saber nem o que está copiando. Ela pode cantar o alfabeto, mas não saber nem qual é o som que aquela letra representa. Então, não é apenas copiar e decorar o alfabeto, tá? Então, vamos lá. Por onde começar, né? Além de todo esse desenvolvimento anterior à sistematização da escrita e da leitura. Emília Ferreiro, tá? Emília Ferreiro é uma estudiosa, uma pesquisadora muito respeitada na área da alfabetização, do letramento. E essa Emília Ferreiro, essa mulher, essa pesquisadora, Emília Ferreiro, ela fala ela fala dos níveis da escrita, tá? O primeiro nível da escrita chama-se o nível pré-silábico. E nesse nível pré-silábico, a criança ainda não distingue diferença entre palavra, entre sílaba, entre letra. Ela ainda não distingue. É muito comum nessa fase a criança escrever várias coisas, misturar até letras e números e dizer que escreveu alguma coisa legal ou bonita para a mamãe. Isso não tem nada de errado, isso não tem nada de erro. Tá? Ela apenas está na fase pré-silábica. E aí, por onde a gente vai começar com o seu filho, com a sua filha? Por onde você pode começar aí em casa? Em alguns vídeos aí no canal, eu trouxe uma atividade que é a leitura de livros. Então, nessa fase, da fase pré-silábica, que o seu filho, a sua criança, ainda não sabe a diferença entre palavras, entre frases, palavras, sílabas e letras, você pode investir em leituras de história, lista de nomes. Então eu vou trazer para você aqui um exemplo, tá? Tem vídeos aí no canal falando como você fazer a leitura de um livro de forma que você possa aproveitar a leitura de historinhas em casa para já fortalecer o processo de alfabetização, tá? Mas, por exemplo, eu vou trazer uma tarefa a partir da leitura de um livro. Esse livro aqui, a minha filha gostava muito dele, eu levo ele para a escola também. O que é? E eu vou dar um exemplo, eu não vou ler o livro todo, tá? Aqui diz assim, o que é? Que tem um nariz tão comprido quanto uma cobra. E aí vem um elefante, olha só. E aí vem mostrando um elefante. E aí continua a história. Eu não vou ler o livro todo, só para vocês entenderem, tá? Pega a ideia. O que é? 1000 vezes maior que esses peixinhos. E aí vem falando, uma baleia. E aí vem contando a história e vem falando da borboleta, que é muito leve para voar. Qual é o bichinho, que é muito mais pesado que a borboleta e não consegue voar? Um porco. Então você vê que aqui você pode trabalhar com animais, tá? Então nesse livro tem vários animais. E aqui você pode fazer com o seu filho, você gosta de qual animal? Vamos escrever o nome dos animais e você, mamãe, você, papai, você, vovó, você pode escrever em letra de caixa alta. Como é a letra de caixa alta? É aquela letra de máquina, que o pessoal costuma dizer que é letra de máquina, né? A letra de máquina, vamos usar assim esse termo. Você escrever em caixa alta o nome dos animais que estão aqui no livro. Então, por exemplo, eu vou escrever minhoca, eu vou escrever elefante, eu vou escrever peixes ou peixinhos, eu vou escrever baleia, tem a borboleta e tem o porco. E aí vem os outros animais, se você tiver algum livro aí de animais ou de super-heróis, ou de fadas, ou de dinossauros, o que você tiver, o que a sua criança gosta. E aí você vai pegar nesse livro e vai listar as palavras que ele mais gostou. Se for de dinossauro, você vai listar os nomes dos dinossauros. Se for os super-heróis, o nome dos super-heróis. Se for de bichos como esse, você pode listar os bichos que apareceram na história, os animais que apareceram na história. E aí como você vai fazer? Você vai sinalizar com a sua criança, você pode pintar de amarelo, de vermelho, a cor que ele gostar. Você vai pintar quais são as primeiras letrinhas.
você vai pintar as primeiras e as últimas letrinhas e aí você vai comparar com essa criança o nome daquele animal começa e como o nome daquele animal termina. Para essa criança entender que cada palavra é formada de um jeito. Ah, mamãe, então existem palavras diferentes umas das outras. Sim, você vai trazer essa percepção para a criança de que existem palavras umas diferentes das outras, que tudo que nós falamos não se escreve da maneira, não se escreve igual para todos, tá? Você vai trazer a percepção para essa criança, vai trazer a consciência para essa criança de que existe estabilidade na escrita. Por exemplo, se o nome do seu filho se chama Davi, Davi se escreve assim, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó, estava ao contrário. Davi se escreve dessa forma. Eu posso escrever Davi de outra maneira? Não. Davi eu começo com o som do D. E aí você vai trazer para ele o movimento que a sua boca faz e o som que a sua boca faz quando pronuncia esse som. Davi. Davi se escreve com essas letras. Eu posso escrever Davi com a letra E de elefante? Não. Não vai fazer esse som. Quem faz esse som é essa letra aqui, ó, do Davi, entendeu? Então você pode trazer e você vai trazer a consciência para essa criança de que existe a estabilidade das palavras. O que seria a estabilidade das palavras? Que as palavras têm uma forma correta de escrever. Existe uma forma correta de escrever o meu nome, existe uma forma correta de escrever o seu nome. E quando você lista o nome dos animais, por exemplo, que foi que eu trouxe aqui o exemplo desse livro, ou quando você lista o nome dos familiares que moram aí em casa com você, qual é o nome da criança, qual é o nome da mamãe, qual é o nome do papai, o nome do titio, da titia. Se você tem um cachorrinho, qual é o nome do cachorrinho? E cada nome se escreve de um jeito, então você vai trazer a consciência de estabilidade e consciência de que existe uma forma de escrever as palavras, tá bom? E aí você vai investir na leitura de histórias e trazendo para essa criança a consciência de que existem palavras que nós registramos as nossas ideias. A criança no nível pré-silábico, ela ainda não tem noção de que há uma diferença entre palavras, sílabas e letras, tá bom? Então eu quero te incentivar e te encorajar. Eu quero encorajar você a fazer essas atividades. Volta ao vídeo aí do início se você precisar lembrar de alguma coisa. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, coloca aí nos comentários, eu vou procurar te responder, tá bom? Eu te encorajo a passar 20 minutos do seu dia iniciando aí nessas atividades com a sua criança, tá bom? Não se cobre muito, nós todos temos feito o nosso melhor e eu tenho certeza que você também tem feito o seu melhor e nessa interação não estamos construindo só conhecimento pedagógico, nós estamos construindo elos de amizade, nós estamos construindo afeto, estamos construindo a nossa própria identidade, descobrindo o que nós conseguimos, descobrindo o que nós ainda não conseguimos, mas estamos a caminho para isso, tá bom? Então quero te encorajar, você aí dentro de você já tem a essência de uma árvore frutífera. Talvez hoje nós estejamos no nível de uma semente, mas a semente ela vai germinar, ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Eu te encorajo a investir tempo no seu filho, na sua criança, seja filho, seja neto, seja sobrinho, seja quem for, tá bom? Você pode conseguir, eu te encorajo a investir nisso e vai dar tudo certo, tá bom? O desafio que você vive agora não determina quem você é, determina onde você pode chegar, onde você está agora, mas você pode chegar muito mais adiante, tá bom? Então boa sorte, o que eu puder te ajudar, o que eu puder contribuir com você, estou aqui. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.